Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Todos estão bem? Queridos, quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo 8. Nós iremos iniciar a exposição de um novo capítulo da noite de hoje. Som. Falhou? Não estão querendo que eu pregue. Som. Neemias, capítulo 8. Está dando para ouvir, irmãos? Está nítido? Nós iremos ler, Deus abençoe, do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Neemias, capítulo 8, versículos de número 1 a 12. De imediato, já vou pedir licença aos irmãos para dizer que a leitura será até o versículo de número 12. Mas nós não iremos pregar tudo isso, não dá. Então, eu quero dividir o sermão, pelo menos em duas partes. Hoje nós iremos avançar até o versículo de número 6. Mas, para que a gente entenda todo o contexto, é necessário lermos até o versículo de número 12. Amém? Diz assim o texto sagrado: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou, como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Hilquias, Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josababe, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, e enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Deus de graça,
no santo nome de Jesus, nós buscamos a tua face, te engrandecemos e louvamos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por tua santa palavra. Obrigado porque nós podemos e temos a liberdade de nos reunirmos e cultuarmos o teu santo nome. Fala aos nossos corações. Transforma-nos, Senhor, segundo a tua imagem. Nos direciona ao entendimento do texto e que possamos aprender mais e mais de ti. É no santo nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Estão todos me ouvindo? Amém? Então tá bom. Queridos, é preciso entender que nós estamos diante do capítulo mais formidável de Neemias, do capítulo que mais deve nos encher de alegria, satisfação, orgulho e, em sinceridade, talvez é o capítulo que é o ponto alto de todo o livro, mediante a manifestação do povo de Deus diante do seu Deus. A maneira como o povo de Deus se reuniu, a maneira como o povo de Deus buscou ao Senhor nesse momento, nesse dia, e por todo esse período em que eles estavam vivendo. Apenas relembrando, e agora a título de introdução ao que nós iremos falar no dia de hoje, eu preciso relembrar os irmãos que têm acompanhado, que nós estamos na segunda e última parte do livro de Neemias, que começa-se no capítulo 7. Estamos indo já para o final. No capítulo 7, iniciando essa parte final, Neemias, ele já terminou todo o seu serviço inicial, redistribuiu as pessoas aos seus afazeres, ao seu trabalho. Os homens e as mulheres já tinham voltado ao seu trabalho normativo, o templo já estava funcionando, os irmãos já estavam contribuindo financeiramente, como falamos nos 2 últimos cultos, tudo voltando ao normal, e o capítulo 8 é mais uma fase, mais um passo que o povo de Deus estava dando rumo à sua vida espiritual para com Deus. Os irmãos vão se lembrar que eu disse que essa segunda parte do livro de Neemias, isto é, do capítulo 7 até o capítulo 13, Neemias vai tratar de forma espiritual o povo. Vai restaurar questões que já estavam há muito esquecidas, e muitas por causa do cativeiro babilônico que eles enfrentaram. Então, uma vez que o templo está funcionando, o muro já está concluído, essas questões espirituais começam a vir agora de forma muito mais forte, massiva, e assim deve se fazer. Após o povo todo voltar ao seu trabalho normal, após todo Israel estar normativo no seu dia a dia, as contribuições para que as coisas comecem a andar também estão em dia. Neemias, aliás, o povo, vai buscar a Deus e uma restauração espiritual através da palavra. E é justamente isso que eu quero conversar com os irmãos na noite de hoje. A restauração espiritual através da palavra de Deus. A restauração espiritual através da palavra de Deus. O texto que nós acabamos de ler, ainda a título de introdução, para que todo mundo possa seguir no mesmo caminho, nos é revelado, nos é narrado, que o povo de Deus, reunidos, ao ouvir a palavra de Deus, isso aqui é importante, para que a gente possa começar um sermão muito bem feito, muito bem explicado. Não foi pregado a palavra, não deu tempo. O texto foi lido apenas das Escrituras. É o que eu acabei de fazer com os irmãos. E o povo entrou num momento de alegria extrema, um momento de adoração, um momento de contrição, como há muitos anos não se via acontecer. Como não se via acontecer. Esdras acabou de ler o texto, e ele bendiz o Senhor no final da leitura do texto, e o povo realmente adorou ao Senhor, somente ao ouvir a leitura da palavra de Deus. Então nós precisamos entender muito bem isso a nível introdutório. Com isso, à guisa ainda de uma compreensão antes do sermão,
precisamos deixar claro em nossa mente que existe, e é isso que nós vamos tratar aqui também, existe uma relação profunda, uma relação íntima, grandiosa, entre um ensino fiel das Escrituras e um despertar espiritual do povo. Que existe uma conexão entre o ensino fiel das Sagradas Escrituras e um avivamento em massa de uma nação. Que há uma conexão profunda entre o ensino legítimo, bíblico, profundo, e pessoas retornando aos caminhos do Senhor. Que existe uma conexão real, santa, pura, verdadeira, entre a exposição das Sagradas Escrituras e a conversão de seres humanos que não conheciam a Deus. É exatamente disso que nós estamos vendo aqui. Que o simples ler e posteriormente pregar as Escrituras transformou toda a nação em um único dia. Em um único dia. Tamanho é o poder e a autoridade da palavra de Deus. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos entender isso. A palavra de Deus não é um aglomerado de informações meramente acadêmicas. É uma verdade de Deus, do trono de Deus para o seu coração e para o meu coração. E precisamos entender isso na prática do Evangelho. Quando lemos esse texto, as Escrituras, a narrativa do capítulo 8, a Bíblia está denotando que existe uma relação profunda entre a pregação fiel de um púlpito e a bênção do Senhor Deus sobre seus filhos. E que essa relação é verdadeira, profunda e íntima. E uma vez que a gente consegue entender isso, eu quero conversar com os irmãos sobre exatamente esse despertamento espiritual mediante a palavra de Deus. Amém? Dito isso, tem algumas verdades que precisam ser ditas e eu quero passar algum tempo com vocês falando sobre isso. E a primeira delas, eu quero ler com os irmãos os versos 1 e 2. Versos 1 e 2 novamente. Olha o que é dito. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, por favor, coloquem isso em mente. Jerusalém é cidade, capital. Não é todo mundo que mora em Jerusalém, mas todos moram em Israel, nação. Então eles estão espalhados, cada um nas suas cidades. Mas nesse 7º mês, onde estava todo mundo cuidando da sua vida nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da Porta das Águas. Bom, Porta das Águas fica em Jerusalém, então eles estão em Jerusalém. Eles desceram para Jerusalém, se ajuntaram em Jerusalém, de todos os lugares. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse a lei, o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Até aqui. E aqui nós já temos uma verdade maravilhosa para o seu coração e para o meu coração. Em primeiro lugar, o povo de Deus, é todo o povo, está falando de todo o povo. Todo o povo compreenderam a necessidade de ouvir a palavra de Deus. Todo o povo compreendeu a necessidade de ouvir a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos diante de um milagre. Nós estamos diante, realmente, de um texto maravilhoso, que não há mácula nenhuma em nada que eu vou pregar hoje. Não há repreensão. É até difícil de acreditar se é verdade isso. A maneira como o texto está narrando, eu vou tentar explicar isso a vocês. O que o texto está dizendo, e que realmente isso é de encher o nosso coração, é que todo o povo se moveu
de uma única maneira e se ajuntaram para ouvir a palavra de Deus, porque todos eles estavam derramando seus corações, suas vidas, diante de Deus. Como é que pode isso? Que coisa maravilhosa. Quando nós conseguimos compreender o que o capítulo 8 está falando, a gente chega até a duvidar. Será que esse povo é real? Será que eles são de verdade mesmo? Olha o que eles estão fazendo. Eu vou tentar explicar. Analisem comigo. No capítulo 7, o povo, simplesmente, do nada, começou a contribuir financeiramente, sem que Neemias nada falasse. É bem verdade que Neemias encabeçou o grupo da narrativa do capítulo 7, mas ele não falou absolutamente nada. Todo o povo contribuiu, já começou dessa forma, denotando que todo o povo estava sendo atingido por essa compreensão. Chega no capítulo 8, o povo, sem prévio aviso, se ajunta, saindo de suas cidades, vão até Jerusalém e clamam por Esdras, dizendo: tragam a palavra de Deus, leia a palavra de Deus e pregue a palavra de Deus para nós. Que coisa maravilhosa, surreal. O amor em que eles estão entendendo a respeito da palavra e a necessidade que eles têm a respeito da palavra. O como eles estão se movimentando de todos os lugares, de todas as cidades, para ouvir a palavra, para compreenderem a palavra. E esse ato, essa atitude, deles saírem de todas as cidades, de acordo com o verso 1, se reunirem numa praça ali em Jerusalém, diante da porta das águas, mostra e nos revela algumas considerações e destaques que eu gostaria de falar com os irmãos dessa atitude do povo de Deus, que serve para o seu e para o meu coração. O primeiro destaque que nós precisamos entender nessa narrativa do verso 1 e 2, quando fala que eles compreenderam a necessidade de ouvir a palavra de Deus, é que eles se ajuntaram de forma orgânica. Eles não foram interpelados. O povo se ajuntou de forma orgânica. É bem verdade que é Deus que dirige os nossos corações. É bem verdade que é Deus, soberanamente, que nos conduz. Mas naquilo que tange a responsabilidade humana, o povo se movimentou, sem a orientação de nenhum líder, rumo a Jerusalém, de forma natural, voluntária, harmoniosa, para que pudessem ouvir a palavra de Deus, com um único intuito: ouvir a palavra, entender a palavra, obedecer essa palavra e adorar a Deus pela palavra. Gloriosamente isso de forma orgânica, natural. É um povo que não se ajuntou diante de Deus para buscar em Deus benefícios pessoais, para buscar soluções e respostas para os seus problemas. Não foi um povo, um grupo de todo Israel, daquela geração, que se reuniu para receber algo em troca de Deus. Não. Eles não queriam coisas materiais. Eles queriam ouvir a lei, aprender a respeito da lei. O objetivo deles era a adoração a Deus. E isso de forma orgânica. Ele simplesmente chegou nesse dia, passaram um WhatsApp no grupo deles e falou: todo mundo, vamos lá? Vamos. E estavam lá. Esdras nem estava sabendo o que estava acontecendo, já foi interpelado. Ei, traga o livro e fale desse Deus para nós. De forma orgânica. Um segundo destaque desse movimento que nós vemos acontecendo no capítulo 8, nos versos 1 e 2, sobre a compreensão que eles tiveram da necessidade de ouvir a palavra de Deus, é que ao se moverem e ao se ajuntarem, isto foi de forma concordante. Todos estavam concordando com isso. Todos. Olha o que o versículo de número 1 diz. Na metade do versículo, no meio do versículo, diz assim:
todo o povo se ajuntou como um só homem. Isso é se ajuntar, e não é de qualquer jeito não. É se ajuntar de forma concordante. Eles estavam concordando entre si. Isso significa que esse ajuntamento em que eles estavam naquela praça, não era um ajuntamento sem objetivo. Não era um ajuntamento sem propósito. Não era um ajuntamento de pessoas que não sabiam o que estavam fazendo ali. Ali era um ajuntamento de comunhão entre irmãos. Irmãos de fé, que sabiam o que queriam, que sabiam qual era a sua necessidade imediata. Não era um ajuntamento de pessoas, porque eles estavam ali sentados um do lado do outro, e isso faz deles um ajuntamento, não. Eles estavam unidos de alma, concordantes, de forma harmoniosa, com propósito, com objetivo. Que Deus nos dê essa graça, de conseguir compreender que o nosso ajuntamento é de forma concordante, objetiva, com propósito, unidos, de forma harmoniosa, em comunhão, em juntamento de alma, de vida, pelo Cristo bendito que venceu. Porque eles nos ensinaram isso. Ninguém falou nada a eles, mas vieram de forma orgânica, se ajuntaram de forma em concordância. Mais um ponto, ainda falando e destacando esse ato deles, se ajuntaram de forma comunitária. O texto está dizendo isso. É o texto que diz. Olha o que diz o versículo de número 2. Que Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Bom, qual era o público dessa congregação, desse ajuntamento? É dito, homens, como mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Isso aqui é um ajuntamento comunitário. Coisa linda. Quando homens e mulheres conseguem, de forma unida, juntos, servirem a Deus, sem qualquer intromissão de uma ideologia cultural. O homem é melhor do que a mulher é melhor do que o homem. O homem tem que fazer isso, 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 a mulher tem que fazer aquilo, 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 porque é assim que a gente manda, é assim que a gente entende. Não! Ambos são servos. Ambos estão debaixo da tutela de Deus. Ambos estão ali para servir. Isso é comunidade. E não apenas isso, o texto diz, e todos aqueles que eram capazes de ouvir, de se entender o que era falado. Sabe o que é isso? Que o pobre estava lá, o rico estava lá. Onde? Sentado, um do lado do outro. Comunidade. Que o trabalhador braçal do agro estava lá. E o cara, que era o do corporativo, que mandava em tudo, também estava lá. Porque todos tinham essa necessidade. Ouvir a palavra de Deus. É uma ação gloriosa, maravilhosa do livro de Neemias. Nem Neemias está sabendo o que está acontecendo. Ele só viu isso acontecendo partindo da igreja, do povo de Deus. Ele se unindo com fome de Deus, com fome de ouvir Deus, com a alegria de ouvir Deus, sobre Deus, a respeito de Deus, da vontade de Deus. Precisamos clamar a Deus, para que Deus trabalhe em nós de tal maneira que desenvolva em nós essa vontade e essa vida comunitária. Porque Deus é um Deus comunitário. A própria Trindade é uma comunidade de 3 pessoas. Por que a igreja não seria? Isso é importantíssimo. Então eles se manifestam no meio dessa comunidade, onde todos estão ali presentes. Todos descem, querendo adorar ao Senhor, querendo buscar a Deus, manifestando que existe a possibilidade de comungarem, de viverem juntos diante de Deus, com o único objetivo
Nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos te adorar. Quarto destaque, dessa movimentação, desse mover, que o povo de Deus realizou para descerem para Israel, ouvir a palavra de Deus. Foi um ajuntamento consciente. Consciente. Não foi um movimento aleatório. Não foi como um dia normal de um judeu, que acorda pela manhã e ele sabe que na sua agenda ele tem algum horário marcado lá na capital, e ele fala, eu vou lá na capital porque eu preciso resolver as coisas, e quando ele chega na capital, em Jerusalém, ele se vê com mais outras pessoas, e de repente acha o primo dele, o tio dele, que está lá, que morava em outra cidade, e fala, o que vocês estão fazendo aqui? E a tia, está bem? O tio está bem? Shalom. E quando eu vi, já viu outra família que se ajuntou, e aí tem aquela brincadeirinha que o crente faz quando se encontra em algum lugar, dá para fazer um culto. Não foi aleatório. Não foi. Olhe a maneira como eles tratam a palavra de Deus, nesse contexto. Versículo de número 1, no final do versículo diz, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Tem 2 pontos aqui. O primeiro, eles sabem para quem é o livro. O livro foi prescrito. O livro não é um ajuntamento de informações padrão, que foi feito a todas as nações, e só muda o nome. Isso é chamado, pelo menos era chamado até pouco tempo atrás, de mala direta nas empresas. É uma mesma carta, o mesmo texto, mandado para todo mundo, só muda o nome. Para a pessoa que receber, achar que, olha, recebi essa carta maravilhosa, com o meu nome, mas é uma mala direta, é o mesmo texto para todo mundo, só muda o nome. Não. Não é um texto padrão de Deus para qualquer um. A lei de Moisés foi prescrita a nós. Da mesma forma como uma receita do médico foi prescrita para aquele paciente, não é para outro. A prescrição médica é singular para uma pessoa específica. Olha a maneira como eles estão tratando a palavra. A palavra foi prescrita para nós. Fale dela. Queremos ouvir a palavra que Deus prescreveu a nós. Eles estão conscientes. Eles sabem com quem eles estão falando. Não estão falando com alguém que chega, ô irmão, irmão. A gente começa a falar irmão, irmã, porque a gente esqueceu o nome. Esdras, você, o escriba, você, o sacerdote. Eles têm consciência de quem eles são, eles têm consciência de quem Esdras é, e diz, traga o livro da lei, e fale a nós. Conte-nos, pregue. Nós desejamos ardentemente ouvir Deus. Eles desceram de todas as cidades, se encontraram na Praça das Águas, em Jerusalém, num movimento que se tornou um ajuntamento orgânico, concordante, comunitário e consciente. Isso é igreja. Isso é igreja. A maneira como eles trataram o assunto, só para ouvir a palavra de Deus. Somente para ouvir a palavra de Deus. Segunda verdade. Quero ler com os irmãos o versículo de número 3 a 5. Eu preciso ler todo esse texto. De 3 a 5. E é dito. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Reuquias e Maacéias,
e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Em segundo lugar, segunda verdade, a necessidade de haverem pregadores fiéis. Isso é extremamente importante para um despertamento espiritual, para um avivamento, para que pessoas possam compreender os maus caminhos que estão seguindo e retornarem a Deus, para que homens possam voltar aos caminhos de Deus. Precisa haver pregadores fiéis. E aqui eu quero englobar não somente os ministros ordenados à pregação da palavra, os pastores, mas a todos aqueles que querem pregar o evangelho, até mesmo aos de fora. Aqueles que não precisam de púlpitos para pregar, que pregam em seus trabalhos, em sua família, na escola. A igreja necessita de pregadores fiéis. É dito que Esdras não esmoreceu. Foi pego de surpresa. Foi pego de surpresa. Ele não podia dizer: me dá uma semana, preciso preparar um sermão. Espera aí, gente, calma aí, vocês me pegaram assim, desprevenido. Não, temos que estar prontos. Temos que estar prontos, o povo de Deus precisa estar pronto. O povo de Deus não pode dormir, não pode brincar, não pode negar, tem que estar apto. E o texto diz que no compromisso de Esdras, ele traz esse livro, ele traz a Bíblia, o livro da lei. É bem verdade que o Novo Testamento não existia ainda, mas aquilo que já existia de palavra de Deus, ele trouxe com ele. E ele abre o livro, e ele lê 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 muito o livro, porque é dito no texto que ele leu desde a alvorada até o meio-dia. Ninguém reclamou. Os versículos 3 a 5 não está falando que Esdras está pregando, está falando que Esdras está lendo. Aqueles que me conhecem sabem que eu sou cristão desde criança. Irmãos, vocês não têm ideia de quantas vezes eu vi crente, velho de igreja, reclamando porque o pastor vai ler um texto longo na pregação. Porque o pastor está andando por muitos textos na pregação. Esdras leu do alvorecer ao meio-dia, e todos se alegraram em ouvir a palavra de Deus. Esdras leu, Esdras leu, Esdras leu. É dito exatamente que ele trouxe, e leu, e leu, e leu o livro da lei. Ele não tinha ainda nem começado a explicar, só lendo a palavra, só lendo a palavra. E todos no famoso lendo a palavra. Alguém conhece isso aí de segunda-feira? O nosso lendo a palavra? Só que não era virtual. E ali eles estavam atentos e alegres. Mas existe aqui também alguns pontos importantes que eu quero destacar dos versos 3 a 5. Um destaque importante é que o povo de Deus, quando quis ouvir a palavra de Deus, eles foram atrás de alguém versado na palavra. Eles foram atrás de alguém que eles tinham convicção que conheceria a palavra, que saberia ler a palavra, falar da palavra. O povo não foi atrás de alguém que é um animador de auditório. O povo não foi atrás de alguém que usa o púlpito para ficar fazendo piadinhas, trocadilhos, gracejos. O povo não foi atrás de alguém que compreendia que o púlpito é um picadeiro de circo. O povo foi atrás de um expositor das Escrituras, de alguém sério, que sabe da seriedade do momento, de alguém que realmente conhece
o que é o santo ministério da palavra. E Esdras fez exatamente isso. Ele não fez piada, ele não brincou, ele não titubeou, ele abriu o livro e leu o livro. E leu o livro, por horas a fio, com seriedade, com extrema seriedade. Irmãos, se nós queremos ter uma igreja sadia, se queremos ver existir em nosso país uma igreja sadia, a primeira coisa que precisamos avaliar é como estão os nossos púlpitos. Quem é que está nos púlpitos? Quem são as pessoas que estão abrindo o livro? Precisamos analisar qual é a qualidade do sermão. Precisamos analisar qual é a dedicação que este que abriu o livro tem com o sermão. Precisamos analisar qual é a fidelidade do que ele está falando, do sermão que ele está pregando, com o texto das Sagradas Escrituras. Precisamos fazer essa análise. Porque é isso que vai mudar a igreja no nosso país. É isso que vai fazer Deus criar homens de verdade, ouvindo a verdadeira palavra, ao pregar da verdadeira palavra. Homens corajosos. Porque nem sempre há textos fáceis de pregar. Nem sempre há textos que a própria igreja aceita com facilidade. Imagina quantos pastores não sofreram ao abrir textos bíblicos para pregar a verdade e sabendo que naquele texto vai se falar de eleição e predestinação para uma igreja que é arminiana. Textos que falam de adultério, eles sabendo que existem irmãos que estão em adultério na igreja. Textos que falam de dízimo numa igreja que tem dificuldade com dízimo. Textos que falam de oração numa igreja que não ora. Porque há igrejas que são problemáticas, irmãos. Há igrejas que têm essa dificuldade. E precisa haver coragem. Precisa haver conhecimento. E uma igreja vai passar, evidente que o avivamento espiritual é uma obra soberana de Deus, que a salvação é uma obra soberana de Deus. Nós não estamos discutindo isso, nós estamos discutindo aquilo que passa pela responsabilidade humana. E o como precisamos estar prontos, alegres, felizes, ao ouvir a palavra. E como os pregadores precisam estar prontos para pregar a palavra. Da mesma forma que o povo de Deus, na primeira lição, compreendeu a necessidade de ouvir a palavra de Deus, na segunda lição, a necessidade de haver pregadores de Deus. Homens sérios, comprometidos, que amam a Deus verdadeiramente, que não fizeram do ministério um lugar de negócio, uma cabide de emprego, mas que tem seriedade em tudo que faz, sabendo que o povo buscou um homem de Deus, e não um palhaço, para pregar o Evangelho. Não buscou um coaching, para ensinar a como ser alguém de alta performance, porque se eles não conhecerem a palavra de Deus, vão para o inferno com alta performance e tudo. Isso é extremamente sério. Extremamente sério. Precisa haver pregadores fiéis. Mas eu quero abrir aqui um parênteses para falar aos irmãos que, para existir um pregador fiel, todo pregador precisa passar por um processo. É verdade que cada um tem a sua oratória, a sua maneira, mas no que conduz à seriedade e à fidelidade, todos precisam passar por uma escola, que é padrão para todos. Primeiro, o pregador precisa conhecer a palavra de Deus. Parece óbvio, né? Mas não é. Tristemente eu posso afirmar que tem muitos homens que sobem no púlpito e não pregam, por exemplo, dos profetas menores, porque não têm a mínima ideia do que está falando aquele texto. Não tem a mínima ideia do que Obadias está pregando, do que Amós está falando, do que Zacarias está falando.
Homens que estão há 20 anos, 30 anos no ministério, que nunca abriram os profetas menores para pregar. E quando abre, é naqueles textos conhecidos, para pregar humanamente ainda. Isso é extremamente sério. Pregadores fiéis, eles são forjados quando eles têm qualidade e tempo de vida para orarem, para estudarem, para buscarem, para se aperfeiçoarem. Eu desconfio, e falo isso com muito temor, muito respeito, mas eu desconfio. É porque eu já conheci alguns. De pregadores, de pastores, que quando você olha a biblioteca dele, você fala, meu Deus do céu, minha filha tem mais livro que ele. E a minha filha tem 4 anos. Você faz uma perguntinha um pouco mais profunda, ele fala, sou disso nem daquilo, eu sou de Jesus. Desconfie de homens assim. Desconfie. Desconfie de pastores que se você ligar 9 horas da manhã, ele está dormindo ainda. 9 horas da manhã não é horário de homem dormir, não. É de estar trabalhando, produzindo. Salvo aqueles que trabalham à noite e estão dormindo, irmãos. Ok, vocês entendem isso, pelo amor de Deus, né? Todo mundo é maduro aqui. Isso é sério. Isso é sério. Flávio já me acompanhou num caso que o pastor vinha conversar comigo e ele dizia, pastor, me ajuda, tá? O que você precisa? É que eu fui atender uma irmã e eu me apaixonei por ela. Irmão, você não tem condição nenhuma de estar pastoreando. Você não tem condição nenhuma. Entrega o cargo. Conversa com a diretoria da igreja. Senta. Mas resiste. Resiste. Pastores que já flertaram com isso. Pastores que têm problema com dinheiro. Não pode ver dinheiro da igreja e gasta. Cuidado com isso. Gasta por forma pessoal. Você também não tem condição, irmão. Você tem que sentar. Porque a gente precisa ser forjado. Não é só conhecer Bíblia. É ser santo. Não é só conhecer Bíblia e ser santo. É saber pregar. Com todo respeito. Tem homens de Deus que são profundos na teologia. Bíblicos. Não são heréticos. Mas você não consegue ficar prestando atenção nele 10 minutos, você se perde, você fala, não dá para entender. Não dá para acompanhar, é ruim. Então precisa estudar essa arte de pregação. As pessoas se cansam. Ele não está falando uma única besteira, mas um tema didática. A Bíblia fala que o povo entendeu e foi claro a palavra que a eles foram explicadas, lá no final do versículo 12. Já estou dando spoiler aqui, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. É uma obrigação do pregador se fazer entendido. Tem gente que não dá. Conheço um pastor maravilhoso, irmão em Cristo fiel. Só não prega, irmão. Dá para outro pregar. É difícil. Ninguém te entende. Você está querendo caminhar por um caminho que você está achando que a igreja é seminário. Não é. Você está tentando explicar uma questão que você não vai conseguir voltar para o texto. Porque essa questão tem muito pano para manga e não é uma questão necessariamente de púlpito. É de sala, mas não é de púlpito. Tem que saber. É difícil. Me lembro que até ajudei ele com enciclopédia, falei, lê isso aqui vai ser bom. Não é fácil. Esdras era versado nas palavras. Precisamos descobrir a necessidade de ouvir a palavra, mas precisamos de homens prudentes, fiéis na pregação. Terceiro lugar, ainda se baseando nos versos 3 e 5, o texto também fala a respeito do povo e não somente do pregador, dos versos 3 a 5. E em terceiro lugar, nós temos uma informação importantíssima, que a igreja deve ter sede de Deus e temor a Deus.
a igreja deve ter sede de Deus e temor a Deus. Olha o que é escrito no final do versículo de número 3. Enquanto Esdras lê o livro, diante da praça, diante de homens e mulheres e todos que podiam entender, o final diz assim: e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. O que é isso? Que todo o povo, enquanto Esdras lia o texto, enquanto Esdras lia o texto, o povo estava atinado, o povo estava com uma atenção, concentradíssimo, observando cada palavra que saía da boca de Esdras. Um adendo aqui, uma nota de rodapé. A gente precisa entender que, nesse momento, o povo não tinha a Bíblia em suas mãos. Era só Esdras que tinha. A Bíblia não era feita em série. Não se existia ainda a prensa. Isso vai demorar algum tempo ainda. Lá em 1550, depois de Cristo, lá em Gutenberg. Por enquanto, é só o templo que tem os escritos de Deus. Então Esdras está lendo, eles não têm nada para acompanhar, mas eles estão atinados, atentos, focados, diz o final do verso 3. Por quê que eles estão atentos e focados? Porque a leitura das Escrituras era desejável à alma deles. Porque ouvir a leitura das Escrituras, da palavra, da Bíblia, era algo amável, era algo prazeroso, eles se derramavam em prazer, era sumamente amável aquele momento de ouvir a respeito de Deus, do seu Senhor, de suas obras, de seus mandamentos, de sua vontade, porque pelo tempo que ele está lendo, realmente vai passar por tudo isso. Vai passar por tudo isso. O livro de Provérbios, se você pegar do 1 ao 31, você lê em 1h40. 1h40. 1h45 para os mais, né? Mas você lê. Ele leu muito mais do que isso. E ele foi lendo, da alvorada. 5h30 da manhã, ao meio-dia. Dá para ler muito. E com certeza estava lendo a parte de Pentateuco ainda. Então eles estavam compreendendo, estavam ali, degustando, porque para eles era prazeroso, era amável, eles tinham esse sentimento de alegria ao ouvir a palavra de Deus, eles eram tomados de uma sensação de graça, de alegria, de gozo perene, divino, que vem dos céus, porque eles tinham sede de Deus. Eles não liam apenas um versículo e falavam: vou trabalhar. Não dava o tempo que sobrava do dia deles para a palavra. Para eles a palavra de Deus era toda desejável. Era viver em delícias. Assim devemos ser nós. O que aconteceu com a nossa geração de crentes? De crentes que estão há 30 anos e nunca leram a palavra de Deus inteira, de Gênesis a Apocalipse. Não conhece a palavra do próprio Deus, não entende que a palavra foi prescrita a nós, não há deleite, somente objeções: eu não entendo, eu não conheço, não tenho tempo, não enxergo. O que mais? Era um deleite. Eles estavam focados, eles não estavam incomodados, se levantando, se sentando, eles não estavam batendo no outro, falando que hora que Esdras vai parar. Não! Se eles tivessem que ficar até a meia-noite, eles ficariam. Isso é sede de Deus. Sede de Deus, da sua palavra, do seu poder, da sua presença. Quanto mais contato nós temos com as Escrituras, mais fortificados somos, mais autoridade temos sobre o pecado, mais autoridade temos sobre nossos desejos pecaminosos, carnais, mais domínio próprio adquirimos.
Porque todos nós estamos e temos que estar matriculados na escola do Espírito. E a escola do Espírito é a palavra. A palavra era toda desejável. Qual foi a última vez que você sentiu um gozo eterno em seu coração, porque você estava lendo a palavra? Qual foi a última vez que você se alegrou? Quando homens de Deus subiram nesse púlpito e disseram, vamos abrir a palavra, e ali já o seu coração queimava de alegria. Não era para a pregação que iria vir, mas somente já pela leitura da Escritura. Porque tudo isso é pré-pregação, é na leitura. Porque eles tinham sede de Deus. Eles tinham sede de Deus. E Esdras, sendo pregador fiel, entendia isso, por isso que diz no verso 4, no início do versículo 4, que Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, fizeram um lugar, um púlpito de madeira, para aquele fim, para a pregação, para a leitura, e ali ele pregou, e no versículo 5, é dito que Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, não é porque Esdras estava querendo aparecer, é porque Esdras queria que todos vissem o livro. O foco é o livro, não é o pregador, é o livro, é a palavra de Deus. O formato das escrituras naquele momento não era nesse formato moderno, atual, era naqueles pergaminhos, rolos. Então, quando ele abre aquilo, ele abre diante de todo o povo, a boca de Deus está sendo aberta, este é o livro de Deus. E todo o povo se estremeceu em alegria e graça. E ele abre. E se o povo tem que ter sede de Deus, eu também disse que o povo tem que ter temor a Deus. Leiam e observem o versículo de número 5, todo ele. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo. Prestem atenção, criem esse cenário na mente de vocês. Esdras, que estava num púlpito de madeira, ele abriu o livro diante, à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. O versículo 5 não é uma doutrina. Não está doutrinando a fazer isso. Mas o versículo 5 está nos ensinando que existe reverência com a palavra, antes mesmo da pregação. Quando ele abriu o livro diante de todos, estava todo mundo sentado, todo mundo levantou, ele não falou nada. Reverência. Cuidado, zelo, amor, devoção. É isso que o texto está nos ensinando. Que quando a palavra de Deus, ela é aberta no púlpito, não é hora de se fazer mais nada. O povo não fez mais nada. Pararam tudo o que estavam fazendo e se levantaram. A palavra de Deus hoje é aberta nos púlpitos. Nós vemos pessoas andando na igreja, para lá e para cá. A palavra de Deus é aberta nos púlpitos e a gente vê as pessoas indo tomar água. Estou falando dos mais simples, viu? Pessoas indo ao toalete. Eu entendo que existem motivos de força maior, patológicos, muitas das vezes, orgânico. Mas ir no banheiro por uma questão de comportamento, isso é inaceitável. Eu vejo muitas vezes desse púlpito, já vi. A hora que eu peço para abrir a palavra, pessoas pegando o celular e não é para ler, não. Eu não tenho nada contra a palavra de Deus ser lida em dispositivos como smartphone ou tablets. Não tenho problema nenhum com isso. O meu problema é que nos smartphones e nos tablets não tem só a Bíblia. E as notificações vão chegar para tirar o teu zelo com Deus. O teu vício normativo de abrir o celular e já clicar numa rede social, automaticamente, vai fazer você se desviar da atenção, não ter zelo. Todo o povo ficou de pé. Não é hora de fazer mais nada, é a leitura. Eu já ouvi
Eu já ouvi irmãos dizendo, deixa eu tomar água enquanto o pastor só está lendo a palavra ainda. Só está lendo. Não entendeu nada. O único momento do sermão de qualquer pastor do mundo, o único momento do sermão de qualquer pastor, por mais piedoso que ele seja, no mundo, que é um momento inerrante, inspirado, é a leitura da palavra. Por mais bíblico que um pastor possa ser, ele pode cometer gafes, ele pode errar no sermão, ele pode trazer uma interpretação que não é comum, diante da própria teologia, muitas vezes, que ele confessa. Ele pode trocar, isso é normal, trocar versículos. Era Salmos 22, ele falou Salmo 23. Ele pode deslizar num ponto em que ele falou, nossa, eu devia ter falado isso aqui, já passou, não dá mais tempo. Quem pregou já sabe como funciona isso. Mas a leitura é o único momento que é inerrante, é inspirada, porque é a palavra de Deus. Aqueles que pensam, o pastor ainda vai ler o texto, por isso eu posso fazer isso, não entendeu nada. Quando Esdras abriu o livro, todo mundo se levantou, porque não pode haver mais nada. Irmãos, clamemos a Deus por tal reverência em nosso coração. A reverência de saber que quando a palavra foi aberta, não é momento de eu tomar água, não é momento de eu ir ao banheiro, não é momento de eu ficar vendo a notificação que chegou no celular. Se eu leio em dispositivos, desativa, coloca no modo avião, tenha zelo por Deus. Cristo teve zelo por você na cruz. Isso é extremamente sério. Todo o povo se levantou, porque da mesma forma que há pregadores fiéis como Esdras, o mesmo texto mostra que a igreja tinha sede de Deus e temor a Deus. Claramente mostra isso. Quarto e último lugar, versículo de número 6. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Vocês conseguem acompanhar o que está acontecendo aqui? Versículo 5, ele abre o texto, todo mundo fica de pé em reverência. Ele lê o texto, aí o versículo 6 diz no início, e Esdras bendisse ao Senhor. É a ideia da leitura do texto, e ele encerra ao meio-dia essa leitura, como comumente um pregador faz. Deus seja louvado, louvado seja Deus, em nome de Jesus. Isso é bendizer o Senhor. E ao bendizer, houve uma adoração legítima. Houve 3 reações do povo. A primeira reação, eles falaram 2 vezes a palavra amém. Vocês estão entendendo que Esdras não começou a pregar ainda? A gente está falando da leitura. O lugar que a leitura ocupava no coração desses crentes. A formosura que eles tinham com a leitura. O desejo que eles tinham pela leitura. A reverência que eles tinham pela leitura. Esdras termina a leitura do texto a ser pregado. E o povo responsivamente diz, amém, amém. Amém é assim seja, a tradução do amém, assim seja. Mas eles falam 2 vezes. A primeira, confirmando exatamente tudo aquilo que foi lido, e depois finalizando com Esdras bendizendo a Deus. Amém, assim seja o que o texto bíblico diz. Assim seja a vontade de Deus. Assim seja os mandamentos de Deus. Assim seja a revelação que Deus se revelou a nós pela palavra. Assim seja o louvor da glória de Deus. Quando Esdras diz e bendiz ao Senhor, o que é que eles estão dizendo? Nós concordamos. Em uma única voz, a igreja diz, nós concordamos com a palavra. Nós cremos na palavra. E nós queremos viver por aquilo que foi lido. E o segundo amém
é trazendo uma intensificação ao que eles mesmos estão falando. Eu estou dizendo amém e amém sobre esse amém. Não é somente uma concordância simples, mas eu estou intensificando a seriedade da minha profissão diante da palavra. Amém e amém. Porque todos passaram. Imediatamente, antes de Esdras e os outros abrirem a boca para explicarem o texto, a trabalharem já em seus corações. Isso é vida pessoal com Deus. É óbvio que eles iriam ouvir a exposição do texto, mas eles já tinham vida com Deus o suficiente para entender pelo menos o texto que foi lido, para conseguir compreender, pelo menos que superficialmente, dizendo amém, eu entendi o que o Senhor Jeová quer, eu entendi o que Ele falou, eu entendi como Ele quer que eu creia, eu entendi como Ele quer que eu seja, na leitura, amém e amém. Que culto maravilhoso, né? Realmente não era um ajuntamento consciente, não era só porque estavam do lado do outro, não. Era um culto a Deus. Era uma comunhão de crentes, de gente que ama o Senhor, sedentas de ouvir a palavra, organicamente, voluntariamente, concordantemente, em comunidade, com um homem de Deus sério na tribuna, pregando o Evangelho, lendo o texto por mais de 3 horas, muito mais, por volta de 5 horas de leitura bíblica, 5 horas. O pastor fala, vamos ler 20 versículos, meu Deus do céu, esse pastor não tem que fazer da vida. Mas eles disseram amém. A segunda reação deles, após o término da leitura bíblica, o versículo 6 diz que eles levantaram as mãos. Levantar as mãos não é mandamento, nós não vamos encontrar no texto bíblico nenhum versículo dizendo, povo de Deus, igreja, povo de Israel, levantai as mãos, como uma ordenança. Mas a Trindade espera que façamos isso. Porque existe uma motivação em levantar as mãos. Existe uma representação espiritual em levantarmos as mãos diante de Deus. Aliás, o salmista sabia fazer muito bem isso. Abram comigo, por favor, no livro dos Salmos. Salmos 143. 143, versículo de número 6. E o salmista diz, a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Vocês perceberam que tem um ponto e vírgula depois de levantar as mãos? Não é uma vírgula apenas, é um ponto e vírgula. Porque está basicamente explicando, trazendo o conteúdo do porquê que ele levantou as mãos. Existe uma explicação no gesto de se levantar as mãos. É o anseio por Deus. É a demonstração do meu desejo por Deus. E por isso nós levantamos as mãos, ansiando pela sua voz, pela sua graça, pela verdade do Evangelho em nós. Mas o salmista não faz isto sozinho. Ele nos convida a fazer isso junto com ele. Volta um pouquinho nos Salmos 134. Salmos 134. Versículo de número 2. Salmos 134, verso 2 diz, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Erguei as mãos além do anseio de demonstrar o anseio por Deus. É um ato de adoração. Erguei as mãos junto comigo, ele diz. E adoremos. Porque aqui é uma entrega.
Você levanta as mãos e entrega. Mas também nós temos um outro ponto do porquê levantar as mãos. A gente está em Neemias. Vamos voltar um livro? Vamos voltar lá para Esdras. Esdras 9. Os irmãos vão se lembrar desse ponto, porque faz pouco tempo que pregamos o capítulo 9 de Esdras, quando Esdras viu o pecado do povo. E ele vai orar a Deus pelo pecado do povo, e ele confessa o pecado do povo como se fosse o próprio pecado, ele se inclui ao povo. Os irmãos se lembram disso? E no versículo de número 5, Esdras 9, 5, ele diz: na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, porque ele já tinha passado tempo ali, basicamente buscando, chorando pelo pecado, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Nós levantamos a mão como um clamor de desespero a Deus. Então, biblicamente, nós temos aí 3 motivações do porquê levantar as mãos. Primeiro, eu levanto porque eu tenho um anseio por Ti, por isso nós levantamos as mãos aos céus, nós temos anseio de Ti, é para o Senhor que eu estou falando, é o Senhor que eu estou buscando, é a Tua voz que eu quero ouvir. Nós levantamos a nossa mão aos céus, não somente pelo anseio, mas levantamos em adoração, sabendo: olha, eu estou me entregando a Ti, a minha entrega é a Ti, a minha rendição é a Ti, receba a minha adoração. Levantamos as nossas mãos aos céus, nos momentos mais difíceis e conflitantes da nossa vida, dizendo: Senhor, como disse Esdras, estou confundido, não estou seguro, vem me ajudar. Quando Esdras disse o amém na leitura bíblica, o povo disse: amém, amém, e imediatamente começaram a adorar e a glorificar a Deus com as mãos levantadas aos céus. Mas também tem um terceiro ato deles. Voltando, no final do versículo 6 é dito: e levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Agora, ainda com as mãos levantadas, por algum momento, adorando a Deus, todos eles caíram de joelhos. E se prostrar para o judeu não é ajoelhar como geralmente nós ocidentais ajoelhamos, diante da cama ali e tal, para facilitar. Os judeus, quando se ajoelham, eles se ajoelham e colocam a testa na terra, no chão. Então eles ficam totalmente curvados, como sinal de humilhação, dizendo: eu sei quem eu sou, mas eu também sei quem Tu és. Eu me humilho diante da Tua soberania, da Tua pureza, do Teu tamanho, da Tua glória, da Tua graça, da Tua bondade, do Teu trono, da Tua autoridade, de quem Tu és Deus. Só porque ouviram a leitura da palavra. Só porque ouviram a leitura da palavra. Eles confirmaram com uma intensidade incomum. Eles se entregaram a Deus em adoração, com as mãos levantadas, e se prostraram, se humilhando diante de Deus, só em ouvir a palavra. Qual é o espaço e o lugar que a palavra tem no seu coração? Qual é a sua reação diante da leitura da palavra? Qual é o sentimento que emana do teu coração quando as escrituras são abertas? Seja no púlpito ou seja na tua casa. Esses irmãos têm muito a nos ensinar. E verdadeiramente temos muito a aprender. Que a mesma devoção, fome, honra, temor, verdade, entrega indissolúvel
possa haver no seu e no meu coração a partir de hoje, quando a palavra de Deus for aberta diante de nós. Que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar.